A graça e a paz. Quero lembrar você que domingo nós não teremos reunião. Lembrar você que estaremos de volta no dia 9 com a ceia. E a minha oração é que domingo você esteja com a sua família. Parabenizar nossos aniversariantes da semana. Aldinete e Tatiane no dia 1º e a irmã Isaura no dia 8, já que nós só nos veremos novamente presencialmente no dia 9. Aldinete no dia 1º, Tatiane no dia 1º também e Isaura no dia 8. Além disso, nós temos aniversário de casamento de Flávio e Márcia no dia 6 e Marquinhos e Débora no dia 9. A minha oração é que Deus esteja abençoando cada vida, ministrando. Enfim, João capítulo 15, no verso 5. João 15, 5. Depois de ter falado sobre o refletir na semana do Natal fora da manjedoura, e semana passada, no dia 25, quando eu falei sobre refletindo na semana do Natal sobre a atitude de Maria, eu quero refletir um pouquinho em busca de um novo tempo. João 15, 5 diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Continua Jesus: Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim nada podeis fazer. Então, nós estamos caminhando, né? Faltam poucas horas para cronologicamente começarmos um novo ano. Eu entendo que muitos sonhos estão sendo nutridos, muitas imagens em nossas mentes, né? Muitos planos anotados. E a minha oração é que não sejam planos, sonhos e imagens que de repente fiquem só nos anotados, nutridos, né? A minha oração é que você entenda claramente que com o Senhor você pode. E aí eu queria trazer dois ensinamentos acerca desse pequeno texto que caminhou conosco também em 2021. Primeiro, se você não mudar, nada mudará. Se você não mudar, nada mudará. Eu sou a videira, vocês são os ramos. É necessário que nós entendamos que fazemos parte da videira. 2022 será ano de eleições. Será ano de eleições. Deixa eu falar bem no meu vocabulário o que eu penso disso. Mudam os sacos, mas a farinha é a mesma. Se você acha que de repente nós vamos ter salvadores da pátria, possivelmente, né, você se frustre, porque nós estamos vendo as alianças que estão sendo feitas, né, e nada difere das anteriores ou dos anos anteriores. A política continuará a mesma no nosso país, né? Infelizmente, a religião está muito envolvida com isso também, né? Principalmente a nossa bancada, né? A bancada da religião que juntam, ou a bancada cristã, né? Que estão juntos, católicos e evangélicos. Infelizmente, os pensamentos continuam os mesmos. Por isso eu digo, se você não mudar, nada
mudará. Veja Salmo 51, nos versos 16 e 17. Salmo 51, 16 e 17. O salmista diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Não os traria. Ou, aliás, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Não desprezarás. A minha oração é que nós entendamos que o Senhor precisa de corações quebrantados diante dele. A minha oração é que nós entendamos que nós precisamos mudar, né? Nós participamos de cultos e eventos, de musicais, de peças, né, de cantatas, né, mas na realidade o que o Senhor quer que façamos é que ponhamos tudo que ouvimos em prática, né? Então o Senhor literalmente espera um coração quebrantado na gente. 2 Timóteo capítulo 1, no verso 7. É assim que o apóstolo Paulo fala a Timóteo. 2 Timóteo 1, 7, o apóstolo Paulo diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. É interessante que tenhamos essa consciência, né? Eu tenho ouvido muito pessoas que têm medo de viver o Evangelho. Eu tenho falado muito aqui, né? A minha fala sempre é a fala do apóstolo Paulo baseada em Jesus Cristo, né? Quem quiser ter uma vida piedosa certamente sofrerá. Mas nesse sentido é o que o Espírito de Deus nos diz, porque Ele não nos dá um espírito de covardia. Ele não nos coloca medo, pelo contrário, Ele derrama amor sobre nós. E a Bíblia diz que no amor não há medo. Então, nesse sentido, Deus nos traz poder, amor e equilíbrio. Para que serve esse equilíbrio, amigos? Para pôr em prática exatamente o que Deus nos dá. Aliás, a gente já anda no equilíbrio do Evangelho exatamente porque Deus, com o seu Espírito que está em nós, derrama do seu amor e do seu poder sobre nós, né? Assim mesmo o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, nos versos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando do relacionamento com Cristo e da ressurreição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, 2021 está passando, né? A gente está vivendo, logicamente, um tempo cronológico, né? Veja, a partir de meia-noite do dia 1º de janeiro de 2022, né, não terá um sinal mágico onde a vida no planeta vai mudar. A Covid continua aí. A nova cepa está assustando a Europa. Nos Estados Unidos, ontem eu li uma entrevista com o secretário da Organização Mundial de Saúde, dizendo que o Brasil precisa se preparar para enfrentar a Ômicron. Precisamos. Nada vai mudar nesse sentido, né? A história continuará, né? Mas se nós entendermos, né, que o Senhor literalmente nos ensina a deixarmos o passado para trás e olharmos para o alvo que é Jesus Cristo, se nós nos conscientizarmos disso, nós teremos uma vida melhor em 2022. Tá? Eu não sei o que o Senhor reserva para mim, né? Para nós em Betânia. Eu não sei o que o Senhor permitirá, mas com certeza
Melhor será deixar o passado para trás e olhar para o alvo. E eu falo isso como alguém que tem experiência de consultório de gabinete pastoral, de pessoas que vivem alimentadas pelo passado, de pessoas que não conseguem se livrar de pensamentos do passado, de sentimentos do passado, né? De momentos que cismam de continuar presente, né? De momentos que são realimentados, retroalimentados nesse sentido. Mas é o que o Senhor diz para nós, esquece passado, as coisas velhas ficaram para trás. Tudo se fez novo no sentido de olhe para Cristo. E o apóstolo Paulo nos ensina também que nas impossibilidades da vida, a graça do Senhor nos basta. Está em 2 Coríntios capítulo 12, no verso 9. Né? O apóstolo Paulo clama pelo Senhor, mas o Senhor olha para ele e diz, a minha graça te basta. Nos momentos mais difíceis, né, é muito importante que você entenda que somente degustando da graça de Deus. Né? Nós tivemos momentos muito difíceis em Betânia, né, com membros de Betânia. Né? Eu lembro, hoje pela manhã eu estava lembrando da irmã Hilda, né, que a Covid levou. Né? Nesse sentido foi autorizado por Deus, mas ela sofreu muito no hospital antes de falecer. Né? E eu lembro que eu tinha visto a irmã Hilda 5 dias antes dela adquirir, né, a Covid-19. E eu, lembrando hoje, eu lembrei de como nós sofremos, né, por alguns entes muito queridos, muito queridos. Alguns amigos que eu perdi, pastores, né, gente realmente do coração. Mas é muito importante que eu entenda que nesses momentos difíceis eu preciso abraçar a graça do Senhor, deixando o passado para trás e visualizando literalmente o meu alvo. Para isso eu preciso entender que sem Cristo eu nada posso fazer. Entenda, sem Cristo nada você pode fazer. Nada mesmo, nada mesmo. Quando Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer, Ele sabe do que está falando. Né? E aqui, irmãos, eu quero destacar um pouquinho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque caminhar com Paulo na carta aos Romanos, nos seus originais, né, tem me alimentado muito esse ano, 2021. Nós vamos dar continuidade agora em janeiro, mas foi muito bom para mim caminhar com o apóstolo Paulo em Romanos. Eu quero chamar a sua atenção já para o primeiro capítulo, no verso 21, quando o apóstolo Paulo diz que os homens tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Primeiro capítulo de Romanos foi um dos capítulos que eu realmente mergulhei, porque ele é polêmico. E eu precisava trazer alimento sólido para vocês. Então eu mergulhei nesse primeiro capítulo, e lógico, eu não vou trabalhá-lo, isso eu já fiz, né, durante o ano, mas eu quero relembrar algo muito forte que eu trouxe aqui, que algumas pessoas, inclusive na época que eu trouxe, ligaram para mim, passaram mensagem durante a semana, questionaram, disseram que nunca tinham percebido o que eu tinha falado, era verdade mesmo. Veja,
não lhe renderam graças. Os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Veja o verso 24, a gente está em Romanos 1. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Tá? Mas eu quero destacar, por isso Deus os entregou. Tá? Corações insensatos, obscurecidos, foram entregues. O verso 26, o apóstolo Paulo diz: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Então, veja aqui a fala, Deus os entregou. No verso 28, o apóstolo Paulo diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Agora, subam um pouquinho para os versos 17 e 18. Quando o apóstolo Paulo fala de justiça de Deus e de impiedade. Quando ele diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ele está dizendo que não se envergonhe do Evangelho, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. A justiça de Deus é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Aí vejam o que acontece. Como é que funciona a justiça de Deus aqui? O homem escolhe o seu caminho, quer seguir pelo caminho que ele escolhe, e Deus simplesmente o entrega a esse caminho. É interessante que quanto mais eu vejo a humanidade numa areia movediça, no lamaçal movediço, que afunda e quanto mais se mexe, mais afunda. Quanto mais pensa que está saindo, mais está afundando. Quanto mais pensa que é sábio, mais decai. Eu tenho pensado nisso, pensado no caminho que preciso traçar para viver com Deus. E pensando em 2022, tenho pensado nisso. Porque veja, se a justiça é pela fé, e eu tenho, digamos assim, o direito de escolher o meu caminho, pela fé, Deus me deixa à vontade. Precisamos pensar nisso em 2022. Precisamos entender isso aqui. Porque a maneira que caminhamos tem muito a ver com a maneira que vemos Deus. Por isso que se eu não mudar, nada mudará. Nada. É interessante encontrar algumas pessoas na rua, nas minhas pesquisas, como eu encontro, e entender que eu encontro pessoas morando na rua, cheias de sentido de vida, apesar de estar na rua, comendo do lixo, e dormindo na rua e sofrendo todos os dissabores da rua. E eu não consigo ver isso em algumas pessoas que têm tudo o que precisam. Pessoas que têm tudo o que precisam e que precisam cada vez mais, que nunca estão satisfeitos, que precisam ter sempre mais. E eu tenho alguém aqui que de repente não tem. Vive do cimindão, literalmente. Mas encontra um sentido de vida. Eu tenho
pensado sobre isso nas minhas andanças, né? Aí você olha para Romanos capítulo 12, nos versos 1 e 2, né? Capítulo 12 de Romanos, versos 1 e 2, o texto que a gente viu quase todas as semanas do ano, né? Quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu rogo a vocês, eu clamo, eu peço a vocês pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Que padrão é esse? É o padrão que ele cita lá no capítulo 1, né? Que seguem, o homem que segue literalmente seu caminho, esquecendo de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem entende claramente que sem o Senhor nada pode fazer, entende claramente o que é aproveitar, né, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse sentido, olhando para a palavra, eu entendo que é o que o Senhor quer que façamos. Primeiro, entendamos que precisamos mudar, né? E quando eu digo precisamos mudar, é porque precisamos mesmo. Né? Precisamos mesmo. Quando a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, é porque Deus não nos deu espírito de covardia. Quando a Bíblia diz que no amor não há medo, é porque no amor não há medo. Como é que nós continuamos vivendo no medo, ou com medo, né? Como é que nós não conseguimos, e eu conheço muitos de nós que não conseguem ir à frente. Anos a fio lutando contra si próprio. Anos a fio me questionando, né? Por que eu não consigo? Por que eu não faço? Por que eu não entendo? Por que eu não vejo? Por que eu não comprovo? Tenho pessoas que me dizem isso diariamente. Eu não consigo. Eu não estou falando de patologia, estou falando de pessoas que não conseguem entender o que é fé, amor, justiça. Não conseguem. Vivem uma boa religiosidade, mas não conseguem entender nada disso. Lutam contra seus sentimentos como se fossem leões, leoas, lutando contra si próprios, mas não conseguem resolver. E eu quero encerrar. 1 Pedro capítulo 1, nos versos 13 a 16, 1 Pedro 1, 13 a 16, o apóstolo Pedro diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro cita Levítico capítulo 11, nos versos 44 e 45, capítulo 19, no verso 2 e capítulo 20, no verso 7. A base aqui é ser santo. Ser santo. Mas ser santo como, Emilson? Ser santo como o Senhor é santo. Tá? Aqui a Bíblia não exige uma perfeição humana. A Bíblia exige um coração contrito, um coração entregue, um coração separado ao Senhor, né? A Bíblia não está falando de alguém perfeito no sentido humano, mas a Bíblia fala de alguém que se prostra diante do Senhor, né? E presta um culto vivo, entendendo claramente o que é o Evangelho. Claramente, irmãos. Então, quando a gente para pensar, né? No espírito da época, a gente para pensar em um espírito que baixa, que paira no final do ano. Mas a partir da meia-noite de amanhã, né,
tudo volta ao normal. No Brasil, tudo volta ao normal depois do carnaval, em março. Esse ano é no final, né, de fevereiro, início de março. Né? Mas não tem carnaval, Emilson, não tem problema. Mesmo que não tenha carnaval, isso é simbólico, né? As pessoas dizem, o ano só começa depois do carnaval. Então, como é que funciona isso? O Espírito, como se o Espírito fosse embora, e aí tudo voltasse ao normal. Né? E as pessoas começam a se cansar porque vivem contra elas mesmas. Chega no meio do ano, né? Esse ano vai ser um ano muito difícil para o Brasil, economicamente falando, né? Politicamente falando, né? Possivelmente a pandemia também, né, dificulte isso. Agora a gente está lutando contra gripe também. Né? Pouca verba para a educação, para a saúde, e por aí vai, irmãos. Se nós não entendermos claramente o que queremos, porque eu entendo que se nós entendêssemos esse país seria diferente. 40% da população brasileira, e eu estou tirando por baixo, é evangélica. Esse país poderia ser bem diferente. Porque 40% de mais de 200 milhões de brasileiros, né? O amor era para reinar nesse país. Né? Era para que a igreja, já que nós temos um em cada esquina praticamente, né? Já que quase todo dia tem igrejas, centenas de igrejas abertas no Brasil, isso era para ser bem diferente. A gente precisa parar para pensar nisso, né? Se você não mudar, nada vai mudar. E entenda, você não consegue fazer nada sozinho. Sem Cristo, você não vai conseguir. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de fé. Sem Cristo, você não vai conseguir. E aí eu quero deixar para terminar Gálatas capítulo 6, os versos 7 e 8, mas eu quero só frisar que o homem ceifar, aliás, semear, o que o homem semear também ceifará. O que o homem plantar também colherá. Né? Não tem por onde isso aqui. Não tem por onde. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou chegar em dezembro de 2022? Né? Somente a minha plantação vai mostrar. Né? Somente a minha semeadura, a partir de então, vai indicar. Né? Eu quero concluir meu mestrado. Então, senta, vai ler e ler bastante. Senta e redige. Não fique esperando. Eu quero me formar. Estude. Né? Pode estudar. Eu quero emagrecer. Pode fazer exercício. E olha, não adianta queimar em academia se você continua se empanturrando. Eu vou cuidar mais da minha saúde. Tem que cuidar. Né? Se isso fica só nas promessas do Espírito da época, em dezembro de 2022 você vai estar fazendo as mesmas promessas. E a minha oração é que entendamos, e eu me coloco nesse meio aí, entendamos que sem Cristo nada podemos fazer. Eu preciso entender que se eu não mudar, nada vai mudar. Eu preciso entender que sem Ele eu não conseguirei. Vamos orar? Deus, eu quero louvar o Teu nome. Daqui a algumas horas, aliás, poucas horas mais, nós estaremos começando um novo ano. Eu sei que isso é cronologicamente falando, Senhor, não há um duende que mude a história. Não há um mago que estale o dedo, nem use a sua varinha para que a história mude. Porque
A Bíblia é clara sobre isso. Aliás, o nosso calendário gregoriano, ele existe por causa do cristianismo. Então, Senhor, eu sei que nada mudará. É preciso que nós nos conscientizemos que o Senhor está conosco e que precisamos viver a sua graça, na sua graça, com suas misericórdias renovadas diariamente em nossas vidas. Senhor, é preciso que entendamos que o Senhor nos ama e assumamos esse amor. É preciso que entendamos que nós não podemos fabricar amor. Ele é dado pelo Senhor para nós. É preciso entender, ou é preciso que entendamos que somos recipientes desse amor através do Espírito Santo que habita em nós. É preciso que entendamos, Senhor, que esse amor foi colocado em nós, foi derramado sobre nós para que transbordemos dele para o outro. É preciso que entendamos que amor é algo que precisamos exercitar até diante dos nossos inimigos. Então, Senhor, que o Espírito de Deus nos conscientize que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer, e que nós precisamos mudar, porque senão nada mudará. Se nós esperarmos que o outro mude, não haverá transformação. E se nós nos deixarmos levar pelo orgulho, com certeza nós estaremos usando um instrumento do inferno. Porque o que o Senhor nos dá como instrumento de vida é amor, paz, misericórdia. Nesse sentido, para que derramemos diante do outro, para que entendamos o que é Evangelho, cada vez mais como portadores e distribuidores desse Evangelho. Vida e vida em abundância. Então, quando o Senhor nos levar para os nossos lares, hoje eu estou falando também para aqueles que nos veem pela internet, que nós entendamos que se não mudarmos, nada mudará. E que nós não temos forças para mudarmos a nós mesmos. Somente pelo Espírito de Deus podemos fazer assim. Leva-nos em paz, Senhor. Que o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias renovadas diariamente, sejam constantes em nossa vida em mais um ano, Senhor. Para a Tua honra e glória, assim eu oro no nome de Jesus. Essa é a minha oração para cada um de vocês. Essa é a minha oração para mim. Essa é a minha oração para você que nos vê pela internet, pelo nosso canal do Facebook, no Instagram, que nos verá no futuro. Que o Senhor diga para nós. Quem tem o Espírito, ouça o que o seu Espírito está dizendo à igreja. Deus abençoe vocês e vão em paz. Feliz Ano Novo! Deus abençoe!